tem nem que falar do nome dela mais, porque não precisa, né? Bênção de Deus. Todos os irmãos que sempre estão aqui apoiando essa obra, eu fico feliz, né? Porque eu sei que a recompensa de vocês é vir do céu. Amém? Tudo aquilo que você faz para a obra do Senhor não é em vão. Guarda isso no teu coração. Todo o trabalho que sai das tuas mãos, que é direcionado aos céus, tem uma recompensa. Amém? E que o Senhor abençoe grandemente a tua vida, você que veio aqui. Eu não vou falar muito, porque as horas já se avançaram um pouquinho, mas eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que é 1 Coríntios, o capítulo é o 15 e o versículo é o 58. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. Enquanto os irmãos procuram, né, também já quero deixar aqui os irmãos, né, anunciar sobre o meu canal do YouTube. Tem alguns irmãos ali que se inscreveram, eu fico feliz, né? Tem alguns que comentam ali, falam alguma coisa, eu respondo e eu fico feliz. Não se esqueçam que ainda não é inscrito, é Juliana Zamboni com I. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Eu sempre lembro do pastor Nilton, que ele sempre tem orado pelo nosso canal ali, e eu creio que é a bênção de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58 diz assim: portanto, meus amados, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu quero ler mais uma vez. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus por isso. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração esta semana para trazer a esta igreja é falar sobre a mordomia cristã. Talvez uma palavra que muitos não falam, mas uma palavra que deve estar no nosso cotidiano, na nossa vida diária, é a mordomia. Falar em mordomia, muitas pessoas acham que mordomia é descansar, mordomia é repousar, mordomia é cruzar os braços, mas a mordomia cristã é uma responsabilidade que cada um de nós que estamos aqui, nós devemos administrarmos com sabedoria, com fidelidade a Deus, porque o Senhor, Ele tem confiado em nós, irmãos. Algumas coisas Ele tem confiado a mim, outras coisas Ele tem confiado a ti. É a nossa vida, é o nosso tempo, é o nosso corpo, ao qual nós devemos cuidar, porque é templo do Espírito Santo, né? Ao nosso talento, o talento que não é nosso, mas o talento que vem do céu, porque cada um de nós, o Senhor entrega um talento, né? E também os recursos financeiros. Olhando para os recursos financeiros, eu vejo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a Bíblia fala sobre o mordomo infiel. Que nós não venhamos ser como este homem foi. A Bíblia diz que havia um homem muito rico, e esse homem tinha esse mordomo, que cuidava das suas finanças. Mas a Bíblia lhe fala, em sua parábola, a parábola de Jesus, que o seu chefe, o seu patrão, aquele que escolheu para que ele viesse ser o seu mordomo, cuidar da sua casa. Ele começou a ouvir que tudo aquilo que estava nas mãos desse mordomo estava sendo dispersado, né? Esse homem estava cuidando de forma irregular. Os bens materiais, os pertences daquele homem. Ele chama aquele homem para uma conversa. Aquele homem se preocupa, porque ele começa a dizer: o que eu vou fazer? Depois que eu ser despedido daqui, eu não posso cavar buracos, eu não posso mendigar. Mendigar, eu tenho vergonha, o que será de mim? Veio no coração dele uma preocupação. Mas quem causou essa situação? Não foi o homem daquela casa que o colocou como mordomo, porque aquele homem confiou nele, confiou na obra das suas mãos, mas ele mesmo trouxe a desgraça, a irresponsabilidade para a sua vida. E ele começa a pensar algo e a arquitetar algo. Antes de eu sair dessa casa, eu vou nas casas que antes eu ia cobrar as dívidas do meu patrão. Só que se alguém estiver devendo 100, eu vou cobrar 50. Ou talvez
coisas de Deus, irmãos. Nós devemos ter responsabilidade com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós devemos ter a preocupação, porque o que vem de Deus, irmãos, é algo muito sério. Estamos aqui em uma sexta-feira, cada um de nós que estamos aqui, temos um compromisso de adorar o Senhor, de separar essa noite para dar ao Senhor. E coisa linda é a gente entrar aqui por essa porta e sentir a presença de Deus. Quando eu entro na casa, no templo, eu esqueço meus problemas, irmãos. Eu esqueço de lá fora, eu entro aqui, é eu e Deus. Porque eu sei que onde Jesus está, o milagre acontece. A irmã Simone testemunhou ali do genro dela, né? Que homem de sorte, meu Deus, queria ter essa sorte. Eu fico pensando, meu Deus, como é bom. Às vezes a gente direciona uma oração a alguém e o Senhor vai lá e abençoa. Às vezes a pessoa nem está presente aqui na reunião do estudo, mas é alcançada através da tua oração. Então essa é a obra que Deus faz. Ele responde a nossas orações. E às vezes nós ficamos, tão perdidos. Mas será que o Senhor vai fazer? Se o Senhor não fizer, irmãos, porque o Senhor não quer. Mas eu nunca vi uma oração não ser respondida. O Senhor responde a oração, irmãos. Ele atende a oração porque Ele é fiel. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, diz assim: porque nós somos comprados por um preço, e um preço muito alto, Deus. Nós devemos glorificar, pois, a Deus, o nosso Senhor. Glorificar Ele pelo nosso corpo e pelo Espírito, as quais pertencem a Deus. Nós temos que entender algo nessa noite, que tudo que nós temos não pertence a nós, mas pertence a Deus. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, aleluia, e dentro desse corpo também existe o Espírito, que é o respirar, fôlego de vida. Então a alma, o corpo, tirando ali o corpo, mas a alma e o Espírito, Deus, é imaterial. Porque não é matéria, porque é eterno. Se nós paramos de respirar aqui hoje, tanto a nossa alma como o nosso espírito vai para Deus. Então isso quer dizer que o nosso corpo não é nada, retorna ao pó. Nós somos frágeis. E muitas pessoas às vezes acham que são tantas coisas, Às vezes humilha o irmão, às vezes está num cargo maior no serviço, começa a destratar a pessoa que está num cargo mais inferior, se acha tanta coisa, mas é só o Senhor fazer assim, é só parar de respirar. Para este mundo aqui não existe mais, mas o que é eterno, vai viver para sempre. Por isso que nós devemos de ter cuidado com tudo aquilo que o Senhor nos concedeu, porque tudo que nós temos não é nosso, mas pertence a Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim: eis que os céus e os céus dos céus, palavra gloriosa, são do Senhor, a terra e tudo aquilo que nela há. Às vezes as pessoas dizem: eu gostaria de ouvir Deus falar comigo, mas o Senhor, Ele sempre fala conosco. Quando nós acordamos pela manhã, o Senhor está conosco. Nós nos levantamos com saúde, vamos trabalhar, vamos fazer a nossa correria, e o Senhor fala conosco. Enquanto estamos na rua, o Senhor fala conosco. Às vezes a gente ouve apenas o canto de um pássaro, ali está a presença do Senhor. Nós devemos de notar quão grandiosa é a obra de Deus. Aleluia. Como o Senhor é bom, irmãos. Às vezes você pode estar na tua casa, tem um animalzinho de estimação lá, e você começa a notar a esperteza daquele animal, o cuidado, o amor daquele animal por ti. O Senhor te colocou, te deu autoridade para que você viesse a administrar muitas coisas, até mesmo como diz na Bíblia Sagrada, colocar nome nos animais. Quantas coisas que o Senhor nos colocou na
é motivo, sim, de nós nos alegrarmos, Senhor, porque em todo tempo o Senhor é bom. 1 Coríntios, eu li aqui, o capítulo 15, o versículo 58. O apóstolo Paulo, ele repreendeu a igreja que havia divisões. Aleluia. A igreja era conhecida como a igreja de Corinto. Era uma igreja que era conhecida em ter facções, porque cada um se identificava com um líder. Uns falavam que era de Paulo, outros falavam que era de Apolo. Havia divisões naquela igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele vem para mudar a situação. Ele vem com uma palavra do céu, uma palavra de repreensão. E o Senhor nos repreende quando estamos em falta com Ele. Mas a repreensão de Deus é conserto para a nossa vida. Tem muita gente que não gosta da varinha que vem do céu. Tem muita gente que não gosta de ser repreendido. Tem muita gente que não gosta de ouvir verdades, irmãos. Mas muitas das vezes a verdade dói, nos machuca. Mas é para que nós venhamos nos fortalecer na fé. Ter uma fé madura, ter uma fé cristã em Cristo Jesus. Tem muito crente menino. Ele está anos na igreja, mas ele só quer ouvir falar em bênção, só quer ouvir falar em vitória. Mas quando o Senhor repreende por um lado, uma situação ali, ele fica triste. E nós devemos nos alegrarmos com a repreensão. É como um pai educando um filho. O filho vai chorar, vai ficar birrento, vai dizer que não gosta do pai, vai dizer que odeia a mãe, vai se trancar no quarto, vai dizer que quer sumir do mundo. Mas lá na frente ele vai entender que a consequência daquela atitude trouxe a ele amadurecimento. Assim é conosco. Nós temos que entender o trabalhar do Senhor sobre a nossa vida. Então, Corinto era uma comunidade carismática, cheia de dons espirituais, mas marcada por divisões internas. Não adianta ser uma bênção de um lado e não ser uma bênção do outro lado. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a pregar e falar sobre a unidade, sobre a qualidade de ser uma igreja unida e não ser uma igreja dividida. Aleluia. Então, o que o Senhor quer de nós, igreja, nessa noite? Que nós venhamos estar unidos a Ele. Que nós não venhamos estar com medo das perseguições, das lutas, das dificuldades, daquilo que nós vamos enfrentar lá na frente. Nós devemos buscar o Senhor de uma forma completa, sem deixar brecha, tapar os buracos, porque sabemos que o inimigo está do lado de fora, procurando brechas para nos atingir, irmãos. Aleluia. Mas eu sempre digo que o jugo de Jesus, aleluia, é melhor. A repreensão de Jesus é melhor. Aleluia. A orientação de Jesus é melhor para nossas vidas. O Senhor nos orienta nessa rica oportunidade a sermos fiéis a Ele em tudo. A igreja de Corinto precisava olhar para Jesus. A igreja de Corinto precisava dar valor à palavra do Senhor. A igreja de Corinto não precisava olhar para uma liderança, olhar para dizer que um era de Paulo, outro era de Apolo, não. Precisava olhar para o céu, olhar para o alto, pedir as coisas que viessem lá de cima, para que o Senhor viesse trazer a direção que eles precisassem. Não viver em divisão como facção, mas viver uma vida no altar de Deus. Quando nós temos a presença do Senhor, nós entendemos que os nossos olhos eles são abertos para muitas coisas. Talvez você está aqui, talvez você é um novo convertido, talvez você não entende muitas das coisas espirituais, mas começa a buscar as coisas do céu, e o Senhor vai trazer para ti aquilo que você precisa saber, a sabedoria que vem lá. Então o Deus que nós servimos, Ele é um Deus excelente, igreja. Que nós possamos nessa noite compreender que as misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia.
As misericórdias do Senhor não têm fim, como diz Lamentações 3:22. E pela sua misericórdia que nós estamos aqui. É pela sua graça que nós estamos aqui. Então nós devemos entender nesta noite que o Senhor, Ele sempre tem o melhor para nossas vidas. Talvez você entrou aqui enfermo, angustiado, aflito, cansado, né? Mas o que são as aflições deste mundo para Deus? O que são as aflições deste mundo para o Senhor? Tudo isso Ele passou. Tudo isso Ele sofreu. Se fez um homem para sentir a nossa dor. Quando você dobra o teu joelho e fala: Senhor, eu estou sofrendo. Eu não estou mais aguentando a dificuldade e a aflição. O Senhor entende, porque Ele também passou. Ele foi humilhado, Ele foi desprezado, Ele foi injuriado, mas Ele cumpriu a sua missão por amor a mim, por amor a ti. Então nem o sofrimento nosso é maior do que o sofrimento que Jesus passou nesse mundo. O que você está passando hoje não vai te matar. Não vai te matar. Quando você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus, Ele diz expressamente: no mundo eu passei aflições, vocês também irão passar, mas vocês vão vencer o mundo. E no nome de Jesus, igreja, nós vencemos qualquer adversidade. A porta pode estar fechada, mas ela vai se abrir. A situação pode estar difícil, mas o Senhor vai mudar a situação. A diferença é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Eu posso pedir hoje e não receber hoje aquilo que eu preciso. Isso quer dizer que o Senhor não vai me dar, não. Isso quer dizer que Ele quer me provar nessa situação. Porque quando o pai dá algo para o filho de mão beijada é muito fácil. O filho não valoriza, ele vira as costas, ele faz como os 10 leprosos. Ao encontrar Jesus naquela aldeia, pedindo por misericórdia, por cura, por restauração. Mas quando Jesus cura, Ele não curou apenas um, Ele curou os 10. Mas apenas um entendeu que toda honra e que toda glória deve ser dada ao Senhor. Enquanto muitos fugiram da presença do Senhor, alguns para a cidade, outros para suas casas, outros para sua família, outros talvez para falar com os sacerdotes, apenas um estava aos pés de Cristo. Da mesma forma é conosco. Se o Senhor fizer algo rápido na nossa vida, será que vai valer a pena? Será que não vale mais a pena a gente sofrer, passar por dificuldade, orar mais, buscar mais, jejuar mais, e depois receber a vitória? Será que esse sabor da vitória não vai ser melhor? Porque o Senhor vai fazer com que nós venhamos a aprender e a entender que nada vem fácil. Tudo é pelo sacrifício. A cruz foi pelo sacrifício. Aleluia. E nós precisamos sacrificar mais, igreja. Nós precisamos confiar mais no poder que é em Cristo Jesus. Nós precisamos buscar mais a face do Senhor. Pedir mais para o Senhor. Eu me lembro que eu, aos 17 anos, eu pedia muito para o Senhor o batismo do Espírito Santo. E eu me lembro que eu fui numa igreja que era culto dos jovens. E tem um pastor que eu gosto muito de ouvir ele pregar, que é o pastor Cláudio Gama, e ele estava nessa igreja. E eu fui. Mas quando eu estava indo para essa igreja, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu vou na tua casa, eu já desci as águas, mas eu quero passar pela experiência do batismo. Eu quero muito ser batizada pelo teu Espírito Santo. E tem que ser hoje. E eu fui conversando com Deus até chegar naquela igreja. E eu me lembro que quando eu entrei naquela igreja, havia uma unção muito grande, uma presença muito grande. Eu me lembro que estava minha tia lá também, a tia Raquel, cantora, né? Estava lá comigo.
E o pastor estava pregando. E eu comecei a observar que tinha muitos jovens que estavam sendo batizados com o Espírito Santo. E aonde aquele homem passava, havia uma unção de Deus, que as pessoas eram curadas e recebiam batismo. E naquele exato momento eu fechei meus olhos e eu falei: Senhor, de hoje não passa. Ou tu me batiza com o teu Espírito Santo, ou o culto vai acabar, o porteiro vai fechar a porta da igreja, eu vou ter que ficar aqui dentro, porque eu não vou sair daqui sem ser batizada. Vai ser hoje. E eu fechei meu olho, comecei a clamar, comecei a glorificar, comecei a orar. E quando eu vi, irmãos, a voz do pregador parece que tinha entrado dentro do meu ouvido. Eu recebi um poder, uma carga tão grande que eu estava com uma bota com um salto desse tamanho. Eu acabei com o pé da minha tia. Eu destruí o pé dela. Destruí. Ninguém conseguia me segurar. E eu pulava e eu rodopiava. Ninguém conseguia. Batismo com fogo, irmãos. Para mim, batismo é isso, pastor. Nunca fui batizado, mas quando tu é batizado, tu perde o controle. E naquela noite eu fui batizado pelo Espírito Santo. Eu me lembro que depois do culto, a minha tia falou assim: vamos fazer um lanche. E naquela época era inverno, era frio. Ela falou assim: eu quero muito comer um pinhão com caldo de cana. Tinha ali perto da igreja. Nunca me esqueço. Mas eu não conseguia nem morder o pinhão. Eu comia o pinhão caía ele inteiro para o estômago. Da glória, da unção, da presença. Eles conversavam, eu estava surda, eu não ouvia mais nada. Eu ainda estava naquela unção, o culto acabou e aquela unção continuou na minha vida. E ali foi, né? Eu pedindo as coisas de Deus, o Senhor me usando, o Senhor sendo fiel a mim. Então eu aprendi com o Senhor a arrancar a ansiedade do meu coração e pedir para que o Senhor viesse trabalhar na minha ansiedade. Porque todos nós temos ansiedade. Anseio de ter algo, de conquistar algo, de alcançar algo que não está no nosso alcance. Porque aquilo que você pede hoje para Deus não está no seu alcance. Senão você não iria pedir. Você pede aquilo que você não pode alcançar. Você pede aquilo que somente Deus ele pode te conceder. E é isso que Deus quer. Que nós não venhamos sair do seu altar. Que nós venhamos continuar orando, buscando a presença do Senhor. Então, o particular com Deus sempre foi assim. Eu sempre tive uma conversa direta com Deus. Eu me lembro que quando eu entrei nos jovens, os jovens não abriam a boca para glorificar, não abriam a boca para louvar. Eu falei: o quê? Eu falei: não oram, não falam. Eu vou entrar aqui, eu vou orar, eu vou buscar. Mas que nem esses aqui, meu Deus, eu não vou ser não. Ah, mas não vou. Eu falei: para ficar crente na igreja, para ser que nem eles, eu não quero. Mas eu não saí da igreja, mas eu continuei na igreja. Eu continuei buscando, continuei orando. E o Espírito Santo começou a me usar no meio de uma mocidade que não glorificava. Mas aquela mocidade que não glorificava começou a ver a presença de Deus na minha vida. Eu quero que você venha entender algo nessa noite. As pessoas precisam ver em ti a presença real do Espírito Santo. Aleluia. As pessoas só vão ver que o Senhor é na tua vida quando você viver uma vida em oração. Quando você viver uma vida no altar. Você não precisa dizer quantas vezes você ora. Qual é a tua intimidade com Deus? Você não precisa dizer. Mas a presença do Senhor vai mostrar quem tu és no meio da sociedade. Então, para o Senhor nada é difícil. Mas existem orações objetivas que o Senhor ele responde na hora. E é a nossa posição. É a posição que nós nos colocamos na presença do Senhor. Ana subia diariamente no templo. Mas teve um dia que ela se levantou na presença do Senhor. E nós precisamos se levantar no altar. Rasgar o nosso coração, lançar a nossa boca no pó e falar: Senhor, eis-me aqui, como eu realmente sou, como realmente eu sou diante de ti, miserável, fraco, imprudente, mentiroso, vivo errando, vivo pecando, eu sou assim, mas eu não quero ser mais. A oração sincera move os céus. Tem muita gente que entra na presença, mas não se revela, não fala quem é. Só fala: Senhor, me dá, Senhor,
dar. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Eu digo que é uma oração muito difícil para Deus ouvir. Aleluia. Porque o Senhor ouve e diz: meu filho, enquanto continuar, não me dá, não vou fazer nada. Vai aprender, pode pedir que eu não vou dar. Eu quero sacrifício, eu quero adoração sincera, eu quero um clamor sincero, eu quero a renúncia. Renunciar à igreja dói, mas quando você renuncia, Deus faz. O que está te fazendo mal hoje, renuncia. Renuncia. E você vai ver se o Senhor não vai mudar a tua história. Aleluia. Às vezes é só uma palavra que Deus espera de nós, para Ele poder agir na nossa vida. Amém? Eu quero convidar a igreja a estar de pé. Eu quero iniciar